Olá, seja muito bem-vindo à nossa nona aula de inglês básico absoluto para alunos de nível básico. Já estamos, como eu falei, na nossa aula número 9. E se você ainda não viu, está chegando agora, quer começar a estudar com a gente aqui, totalmente de graça, volta para a aula número 1, né, e logo você vai estar nessa aula e nas outras que virão também. Então seja bem-vindo mais uma vez para quem já está aqui desde o começo. E vamos lá, nesta aula de hoje a gente vai falar sobre adjectives, então os adjetivos, tá? Bom, primeiramente o que são adjetivos, e eu começo falando para quem tem um pouquinho de dificuldade em memorizar, digamos, palavras aí em termos de gramática, né? Claro, eu particularmente não tenho um nome alternativo para tudo, mas para os adjectives, para os adjetivos eu teria um, e eu sempre uso, né? Que é eu, digamos, faço uma comparação com a palavra adesivo. O adjetivo nada mais é que um adesivo, como se você colasse uma informação em algo ou alguém, e enfim, então essa é a função basicamente do adjetivo, é ser um adesivo que a gente cola, né? Claro, metaforicamente falando. Então fica aí a dica para quem tem dificuldade de memorizar. Então o adjetivo nada mais é do que esse adesivo que eu falei agora há pouco, né, na metáfora, mas é usado para expressar características de um sujeito, seja ele pessoa, seja ele coisa, enfim, animal, né? Então, basicamente, esse é essa é a função dos adjetivos, tá? Bom, a gente vai ver nessa aula como utilizar os adjetivos. E a primeira característica que eu trago aqui para essa aula é a seguinte: a ordem dos adjetivos nas frases. Não que nós não tenhamos isso em português, mas em português, via de regra, a gente tem a seguinte ordem: sujeito e daí o adjetivo. Por exemplo, carro vermelho, rapaz inteligente, festa divertida, né? Claro, como eu falei, nós temos grande dia, bom dia, tá? o adjetivo vindo antes, mas é muito mais comum a gente ver, digamos aí numa frase, os adjetivos vindo depois do sujeito, não é verdade? Só que em inglês ele vai vir sempre antes do sujeito. For example, a blue car. A blue car. Um carro azul. Ou melhor dizendo, um azul carro. Como eu sempre falo, ele pode parecer estranho, mas com o tempo ele vai ficar normal para você, tá? Você vai se acostumar com isso e é assim que funciona, não tem alternativa, beleza? Então, a blue car, um carro azul. An intelligent boy, um garoto inteligente, um inteligente garoto. Agora olha que legal aqui, o nome dos Estados Unidos, né? The United States, os Unidos Estados, e não os Estados Unidos, se a gente for fazer uma tradução mais literal. É claro que, né, na tradução é os Estados Unidos, né? Então, The United States. Então aqui 3 exemplos que já indicam aí 100% da utilização dos adjetivos na frase, beleza? Então sempre antes do sujeito, tá? Pratica isso, se for o caso até, faz aí como eu fiz ali, né? Um azul carro, um verde carro, né? Um inteligente, né? Uma inteligente pessoa, por exemplo, né? Pra, digamos, ir se acostumando aí com essa ordem aí, tá? Diferente do português, né? Pelo menos na maioria das vezes. Uma outra característica também que se diferencia do português, e essa pode ser um pouquinho mais complicada, mas acho que você vai pegar de primeira, é que os adjetivos em inglês, diferentemente dos adjetivos em português, eles não pluralizam. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ter, por exemplo, um carro azul, 2 carros azuis. Então eu tenho carro, em português, né? Pluralizado, carros, e azul, pluralizado, o adjetivo azul, azuis. Em inglês não. Em inglês eu vou ter the blue cars, tá? Vamos ler os exemplos aqui. O próprio exemplo dos Estados Unidos, the United States, né? Os Unidos Estados, ok? The United States. Mais um exemplo aqui, the green cars, os carros verdes, tá? Mas, como eu falei, não pluraliza. Você não pode dizer the green cars, tá? Não pode falar porque pode dar uma confusão que eu vou explicar melhor em outra aula em que eu falar sobre a forma de você indicar possessão de alguma coisa ou de alguém, tá? Então não pode falar green car, por exemplo, the green cars, beleza?
Um último exemplo, the intelligent girls, tá? As inteligentes garotas. Pratica, repete, até que isso fique muito claro para você. Que são regras aí que não podem ser quebradas em inglês, correndo-se o risco de ser mal interpretado ou até não ser interpretado, né, de qualquer forma, né? Que é tudo que você não precisa como falante de um idioma, né? Não ser interpretado. Você quer ser, aliás, compreendido, né? Você quer ser compreendido, né? Então, essa aí, é isso que está em jogo quando a gente fala dessas regrinhas que eu estou colocando aqui. Acredito que é bem simples, mas como eu sempre falo, o segredo é a prática. Prática, prática, repetição, até que isso fique cristalizado na cabeça, beleza? Então, o que é interessante praticar quando a gente fala de adjectives, em termos de vocabulary, em termos de vocabulário? Colors, as cores. O que eu quero dizer com isso? Até a essa altura do campeonato, eu já espero que você tenha as cores memorizadas, pelo menos as principais, tá? Se eu perguntar para você como se fala laranja em inglês, ou cinza, eu realmente gostaria que você soubesse de cabeça, tá? Se não, dica de sempre, coloca tudo numa folha de papel, num Word, enfim, no arquivo de Word, e começa a memorizar até que isso esteja na ponta da língua. Não só isso, como as outras coisas que eu já falei em aulas anteriores, né? Mas as cores também, porque é uma coisa que você tem que ter na ponta da língua, não tem jeito, né? Já imaginou você querendo falar em português que algo é cinza e não lembra da palavra cinza? Ou azul, ou qualquer outra cor? Seria bem chato, né? Uma coisa é não lembrar uma palavra mais técnica, mais complexa. Agora, tem palavras que tem que estar na ponta da língua, tá? Ou do contrário, você tem ainda que melhorar no idioma. Então, cores já vai deixando na ponta da língua desde já, beleza? Pode começar pelas principais, depois vai vendo cores mais complexas, né? Very good. Personal features, ou seja, características pessoais das pessoas. Seja detalhes do corpo, seja características da personalidade, né? E é o que a gente vai ver agora aqui nessa parte de vocabulary que eu trouxe para você. Vamos lá? Tall and short. Acho que é a imagem diz tudo, né? Tall, alto. Short, baixo. Schwarzenegger is a tall man. DeVito is a short man. Acho que você entendeu o que eu falei, né? Vamos lá. Essa é a ideia aqui, praticar a fala também. Ugly and pretty. Ugly and pretty. Então a bruxa aqui é ugly e a Snow White, a Branca de Neve, é pretty. Ugly, pretty, tá? Lembrando que, bom, ugly é feio de um modo geral. Pretty, em termos de se referindo à beleza, ele é beleza feminina, ok? Você não pode chamar um homem, um rapaz, né, de pretty. Pretty é beleza feminina. Então, pretty. Snow White is a pretty lady, tá? A Branca de Neve é uma donzela bonita. Agora, para os homens, a gente tem handsome ou good looking. São duas formas de se falar, né? No caso aqui, Brad Pitt is a handsome man or a good looking man, ok? Da mesma forma que você não pode falar handsome para mulher. Soa estranho, soa diferente, né? Mais duas características aqui, meio que opostas, né? Shy, ou seja, que a pessoa é mais tímida, mais introvertida, e talkative, que a pessoa conversa, né? Fala, comunicativa, faladeira. Então, shy, this girl looks very shy, and this woman seems very talkative. A talkative woman, ok? Ó, pelas essas frases que eu formei aqui, você vê que não necessariamente você precisa sempre ter essas palavras no meio da frase, né? Você pode ter no final, como eu coloquei aqui, né? This girl is shy. Essa garota é tímida. This is a shy girl. Beleza? This woman is talkative, or very talkative. This is a talkative woman. Very nice. Agora características corporais aqui nesse caso. Thin ou skinny, que significa magro, esbelto. E fat ou chubby. Fat é mais ofensivo um pouquinho, né? Gordo mesmo. E chubby seria um pouquinho mais gordinho, uma forma meio que de amenizar, né? So we have a very thin woman here and a fat or chubby guitar player guy, I don't know him. Guitarrista aqui que é gordinho, não sei o nome dele, não conheço. Vamos para a próxima. Funny and serious.
Aqui é uma característica de personalidade. São características de personalidade. Funny. Jim Carrey is funny. This old lady is serious. This is a serious old lady. This is a funny guy. Very good. E agora, para fechar aqui a aula de hoje, eu vou deixar um bônus para você, que eu quero que você já se, digamos, esperte, né, nesse sentido, com relação à diferença entre dois adjectives aqui, dois adjetivos, fun e funny. Eu sei que eles parecem a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa, não significam a mesma coisa. Fun significa divertido, já funny significa engraçado. É próximo, são significados próximos, mas como a gente sabe aqui na tradução, né, não são a mesma coisa. So, this is a fun movie. This is a funny movie. Então, quando eu falo this is a fun movie, é uma coisa. This is a funny movie também é uma coisa um pouquinho diferente. Pode ser que as duas coisas, né, converjam nesse sentido, mas não necessariamente. Então já fica essa dica aqui desde do comecinho para você não confundir lá na frente, o que é muito comum acontecer. É isso por essa aula, eu vejo você na aula número 10 e até lá. Um abraço!